3 verdades que eu mesmo gostaria de ter ouvido muito antes de ter começado a minha jornada na pós-graduação. Talvez elas também façam toda a diferença para você. Se você sente que o mestrado e o doutorado são sonhos distantes, que talvez isso nunca seja para você, eu entendo bem esse sentimento. Quando eu pensava sobre pós-graduação, parecia que era algo só para pessoas especiais, super preparadas, ou mais para pessoas de outro mundo. Mas deixa eu te contar uma coisa. Eu já estive exatamente nesse lugar, cheio de dúvidas, cheio de inseguranças, achando que não era meu momento ou que eu não tinha condições intelectuais e muito menos financeiras de conseguir ser aprovado no mestrado e doutorado. Por isso eu decidi gravar esse vídeo. Mas antes, deixa eu me apresentar. Meu nome é Wagner Gondim, eu sou graduado em Direito pela Universidade Anhembi Morumbi, mestre em Direito Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e tenho 2 doutorados. O primeiro em Filosofia do Direito pela PUC São Paulo e o segundo, mais recente, em Direito Constitucional pela Faculdade de Direito da USP. Além disso, eu também fiz um estágio de pós-doutorado por uma instituição de ensino de Reggio Calabria, na Itália. Eu atuo como professor e pesquisador de ciência política, direito constitucional e eleitoral desde 2015, mas, diferentemente do que vocês possam pensar, a minha trajetória acadêmica ela não foi nada fácil. Para ser sincero, na verdade, durante muito tempo eu pensei que o mestrado e depois o doutorado não eram para mim. Eu via colegas com currículos impecáveis, com muitas publicações, com estágios nos melhores escritórios, e eu achava que eu estava muito distante daquilo. Afinal, eu não me formei numa universidade tradicional, eu não venho de uma família no direito, ou mesmo com pessoas na própria academia, né, nas faculdades. Eu não tinha contato com nenhum professor orientador a nível de mestrado e doutorado que pudesse me ensinar o caminho das pedras. Fora que o processo ele parecia extremamente confuso. Edital, cartas de recomendação, entrevista, projetos, sem falar dos medos, né? Será que eu vou dar conta? Será que eu vou ser aprovado? O que ninguém me contou na universidade é que essas inseguranças são normais. E, na verdade, muita gente sente isso. O grande ponto, e no meu caso, o meu ponto de virada, foi quando eu resolvi buscar informação. Eu comecei a procurar mentores, perguntar para quem já tinha passado pelo processo, fiz cursos de extensão e logo eu cheguei a uma conclusão. Eu não estava sozinho nessa caminhada. Porém, mesmo com todas as informações, e acho que isso faz parte do trajeto, eu tropecei no meio do caminho. Por quê? Porque as informações que eu tinha, elas não estavam organizadas de uma maneira que uma pessoa como eu, de novo, com toda a minha trajetória, sem muitas referências, conseguisse conquistar a minha vaga. Lembro, inclusive, de 2 processos seletivos que eu prestei, na USP e no Mackenzie, em que eu não fui aprovado justamente por desconhecer alguns pontos essenciais na elaboração do projeto de pesquisa e até mesmo como me preparar melhor para todas as provas. Foi então que eu tive um estalo. Eu decidi elaborar o meu próprio método e aí sim eu conquistei a tão sonhada aprovação no mestrado. Depois de ter sido aprovado, eu entendi que o mais difícil era justamente começar. Isso se mostrou verdade porque antes mesmo de finalizar o mestrado, eu já tinha sido aprovado no primeiro doutorado na PUC, e enquanto eu estava finalizando esse primeiro doutorado na PUC, eu fui aprovado para um segundo doutorado, mas agora na USP. E aí, antes mesmo de terminar o segundo doutorado, eu também fui aprovado nesse processo seletivo de um estágio de pós-doutorado na Itália. E nos cursos pagos, eu sempre fui beneficiado com bolsas da CAPES. Então, hoje, eu quero dividir com vocês um pouco do que eu aprendi para tentar te ajudar a não travar onde eu travei e, sobretudo, para te direcionar a conquistar o seu lugar na pós-graduação também. Vamos lá, primeira verdade. Você não precisa estar pronto para começar. Eu achava, equivocadamente, que eu precisava ter tudo perfeito. Currículo, projetos, publicações, quando na real o principal mesmo é dar o primeiro passo com intenção. Ou seja, você não pode e não deve esperar o cenário ideal. Só percorre esse caminho quem decide começar. Direção e não perfeição. E quando você tem alguém para te guiar numa infinidade de questões complexas que envolvem a pós-graduação, eu te asseguro que o caminho é muito mais fácil. Agora, vamos para a segunda verdade?
É possível se preparar mesmo com pouco tempo. Óbvio que eu não estou falando aqui de uma aprovação em 15 dias, em 30 dias, mas também não é um processo muito longo. Muita gente acha, inclusive, que para entrar na pós precisa largar tudo, estudar o dia inteiro. Só que isso está errado, porque é a constância, o não volume que vai fazer a diferença. Se você só tem 1 hora por dia, isso já faz diferença. E eu te garanto que ao longo de 6 meses e no máximo 1 ano, isso já transforma, né? Isso já se transforma em muita preparação. Então, para você chegar lá, você precisa de estratégia. E a terceira e não menos importante, você não precisa fazer isso sozinho. Muita gente sente falta de orientação, e isso é normal, porque nem a faculdade, nem os professores durante a graduação explicam esse caminho e está tudo bem. Né? Existem métodos, existem cursos, existem comunidades, existem pessoas prontas para ajudar. E é por isso que eu estou aqui. Bom, se alguma dessas verdades fez sentido para você, já é um sinal de que você está mais do que pronto, né? E é só o começo do que eu quero compartilhar com você aqui. Toda semana eu vou trazer um conteúdo novo com dicas práticas e simples para quem quer entrar na pós-graduação. Então, já se inscreve aqui no canal, me segue e se você tiver alguma dúvida, pode me mandar uma mensagem no direct que eu vou te responder o quanto antes. Até a próxima. Tchau!